Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Vicenzo e eu estou gravando esse vídeo porque eu estou fazendo o processo de solicitação do visto para estudante no Canadá, certo? E eu fiz todo esse processo por via online, pelo site da IRCC, né? Immigration, Refugees and Citizenship Canada, e eu fiz por conta própria, então eu não contratei ninguém, nenhum despachante, nenhuma agência para fazer esse processo por mim. Eu fiz tudo na cara e na coragem. E foi um processo bastante estressante até aqui, então, né, eu infelizmente não tenho ninguém do meu convívio próximo que tenha já passado por isso para poder trocar experiências sobre, né, todo esse processo. Mas então eu estou vindo aqui para relatar um pouco da minha experiência, nesse caso especificamente com a coleta da biometria, porque se você não sabe, né, se você está começando agora esse processo ou simplesmente tem curiosidade, quem é do Brasil, né, estudantes brasileiros solicitando esse visto, talvez outros também, para o Canadá, precisa ir a um CVAC, né, a um Canadian Visa Application Center, para fazer a coleta dos dados biométricos, que são basicamente as impressões digitais dos 10 dedos das mãos e uma foto do rosto, né? E sim, essa coleta tem que ser feita presencialmente e são 5 centros desse tipo no Brasil: Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Recife. Então tem que ser uma dessas 5 cidades. E esses centros, eles são administrados por uma empresa, a VFS Global, né? E essa empresa faz esse serviço de forma autorizada, né, pelo governo do Canadá. Então ela é contratada para fazer esse serviço. Então não é diretamente com o serviço de imigração ou com os consulados do Canadá, e sim com essa empresa que faz esse serviço para o Canadá, né? Então, assim, como é que funciona? Primeiro, a gente envia todos os documentos, né? Pelo menos se for fazer a solicitação por via online, como eu fiz, né? A gente envia todos os documentos para esse serviço de imigração do governo do Canadá, para a IRCC, né? E quando todos esses documentos são enviados, a IRCC manda para o nosso e-mail, para o e-mail que a gente cadastrou no site, uma carta de instrução biométrica, né? Biometric Instruction Letter. E essa carta é um documento, né? Um PDF ali de uma página, né? Diz ali que nós fizemos a nossa solicitação pelo site e agora está sendo requisitada a nossa comparição a um desses CVACs, né? Um desses centros, para que eles possam coletar os nossos dados biométricos, certo? E aí, a gente é orientado a fazer esse agendamento, porque tem que ser com agendamento, né? Eles só atendem por agendamento. Então, a fazer esse agendamento no site da VFS Global, né? E aí, eles dão várias formas ali de a gente fazer esse agendamento. Pode ser por e-mail, pode ser por telefone, pode ser por um chat virtual, pode ser presencialmente, né? Então, para quem já mora em uma das cidades que tem esses centros, dá para ir até o local e fazer esse agendamento de forma presencial, ou então fazer por via online, que aí a gente preenche um formuláriozinho e eles abrem um calendário online ali mostrando as datas disponíveis. Por isso que eu escolhi essa forma, né? Porque agendando por e-mail, por telefone não sei, mas por e-mail a gente coloca ali 3 datas que a gente gostaria, né, por ordem de prioridade, e eles nos inscrevem automaticamente na primeira, né, seguindo a ordem de prioridade, na primeira dessas datas que estiver disponível. Só que a gente não sabe quais são essas datas, né? Então eu, por exemplo, que moro em Florianópolis, precisava planejar a minha viagem até Porto Alegre, eu preferi fazer a inscrição por via online para saber, né, quais eram os dias, ter uma noção de quanto tempo demorava, né, para conseguir uma data disponível e aí poder planejar a minha viagem, certo? Felizmente, eu consegui o primeiro dia útil, porque eu fiz isso no sábado, o primeiro dia útil disponível era segunda-feira, né? Então eu fiz essa inscrição no sábado mesmo, já recebi a confirmação, já comprei minha passagem de ônibus, que eu viajei de ônibus, e fui atendido então
às 11h30 da manhã, era o último horário disponível, 11h15, aliás, às 11h15 da manhã da segunda-feira, né, 2 dias ali depois da inscrição. Então foi bem tranquilo fazer essa inscrição por via online, tá? Só que aí a gente tem no site as instruções sobre o que levar no dia do agendamento. E é esse o propósito desse meu vídeo aqui. Então eu sei que eu já estou me estendendo um pouco, eu queria que fosse um vídeo curto. Eu quero falar só dos documentos que precisa levar no dia do agendamento, tá? Então assim, todo mundo diz o seguinte: passaporte, sim, é um dos documentos necessários, lógico. Essa carta que o Serviço de Imigração do Governo do Canadá nos manda por e-mail, nos instruindo a agendar um atendimento num CEVAC e ir fazer a coleta dos dados biométricos. Então, essa Biometric Instruction Letter a gente tem que levar impressa. E também o comprovante do agendamento. Então, quando a gente faz o agendamento no site da VFS Global, agora eu não tenho certeza, mas se não me engano, na página ali, quando a gente fez o agendamento, isso por via online, claro, aparece ali, né, o comprovante e a gente tem que baixar esse comprovante. Então, é necessário baixar esse comprovante, que diz ali certinho a data, o local, o horário, né, do nosso agendamento, e isso tem que ser levado também impresso no dia, tá? Então, até agora, passaporte, a carta de instrução, que vem por e-mail, e esse comprovante do agendamento no site da VFS Global. Só que tem um quarto documento, que é o formulário de consentimento da VFS Global. Por quê? Como eu falei, a VFS Global é uma empresa privada que faz esse serviço pelo governo do Canadá. Eles são contratados para fazer esse serviço de forma terceirizada. Então, para que uma empresa privada faça a coleta da nossa biometria em nome do governo do Canadá, a gente precisa dar o nosso consentimento por escrito, né? Então, a gente tem que imprimir esse formulário de consentimento e preencher ali os dados, né, à mão mesmo, e assinar, para deixar claro que a gente consente, né? A gente permite que eles façam a coleta desses dados biométricos em nome do governo do Canadá, para dar apoio ao processo de solicitação de visto e tudo mais, tá? Então, esse formulário tem que ser impresso e levado no dia. Então, assim, eu fazendo esse agendamento, eu não encontrei o link do formulário no site da VFS Global. Eu me desesperei ali na hora, porque eu não tinha muito tempo, como eu falei, né? Eu agendei no sábado para ir na segunda, e a minha viagem era domingo à noite, então eu precisava desses documentos todos impressos ali no fim de semana. Eu procurei no Google, né? Fiz uma pesquisa no Google e achei 2 vídeos aqui no YouTube falando sobre isso. Em um dos vídeos, a moça orientava sobre toda essa questão do agendamento, né? E no final, ela comentava dos documentos e ela só citava o passaporte, a carta de instrução e o comprovante do agendamento. Ela não falava nada a respeito do formulário de consentimento. Como eu fiquei na dúvida, e felizmente eu fiquei na dúvida, eu fui procurar outro vídeo especificamente sobre o formulário de consentimento, para ver se dizia onde que acha, o que é, né? Para ver se dava mais informações, porque no site da VFS Global não tem informações sobre isso. Eu encontrei um vídeo, a moça do vídeo, né, explicava todo o processo ali sobre, né, leitura e assinatura ali desse formulário, e nos comentários do vídeo uma pessoa perguntava, né, na verdade mais de uma pessoa, mas uma só teve o comentário respondido. Perguntava ali, onde eu acho esse formulário? Não estou conseguindo achar. E ela mandou o link do formulário em inglês, né? Aparentemente existe também a versão em português, mas eu sou fluente em inglês, enfim, eu encontrei o link desse formulário em inglês, abri, consegui imprimir, né? Li todo ali, preenchi, assinei, tudo certo, tá? Então, assim, isso aqui, né? Se tiver alguém da VFS Global assistindo esse vídeo, por favor, deixem mais claro. Se é que a gente consegue acessar esse formulário no site, por favor, deixem mais claro. Primeiro, o que é esse formulário? 2, que tem que levar no dia, porque a moça que me atendeu no dia pediu esse formulário. Então, que tem que levar de fato. E onde a gente tem acesso a esse formulário no site, né? Por onde? Mas, então, para quem está só assistindo esse vídeo, né, procurando uma ajuda com esse processo, eu vou deixar na descrição do vídeo aqui no YouTube
tanto o link desse vídeo da moça explicando, né, sobre o formulário, quanto o link do formulário que ela mesma colocou nos comentários do vídeo como resposta ao comentário de uma pessoa que não conseguiu achar, tá? Então, são esses 4 documentos que tem que levar no dia: passaporte, a carta de instrução, o comprovante de agendamento e o formulário preenchido e assinado, tá? Eu quero deixar bem claro que hoje é dia 7 de julho de 2025, faz exatamente uma semana que eu compareci ao CEVAC e fui atendido e tive esses 4 documentos solicitados pela atendente, ou seja, foi no dia 30 de junho de 2025, tá? E eu estou fazendo, então, a solicitação do visto de estudante para passar 2 anos estudando no Canadá, a partir de setembro agora, e por via online, certo? Eu enviei todos os documentos por via online, tá? Então, só deixando claro, né, que para a minha situação, nesse contexto, neste momento, foi isso que me foi solicitado, né? Caso as orientações mudem, talvez eu não fique sabendo, então é sempre interessante procurar outras fontes de consulta nesse caso. Mas eu queria só deixar claro que essa foi a minha experiência, foi isso que me pediram, foi assim que funcionou, deu tudo certo, então queria só estar aqui compartilhando isso com vocês, certo? Muito obrigado, espero que dê tudo certo com o processo de vocês. E caso vocês tenham mais alguma dúvida ou simplesmente queiram conversar sobre a loucura que é esse processo, porque eu também tenho um pouco esse desejo, então podem mandar mensagem ali nos comentários, eu vou tentar responder tudo e quem sabe até trocar contato para a gente conseguir conversar melhor sobre as nossas experiências, tá bom? Obrigado, até a próxima.